Olá. Se tem uma coisa de que a gente não morre nesse país é de tédio, né? A gente pode morrer de Covid e de fato estamos batendo recordes todos os dias de morte por Covid, mas de tédio é uma coisa que a gente realmente não morre nesse país. Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Pois bem, eu tinha planejado falar hoje apenas sobre um caso que de per si já seria um caso bastante polêmico, que foi a decisão dada pelo ministro Fachin ontem nos embargos declaratórios de um HC, considerando a vara de Curitiba incompetente para as ações que envolveram o ex-presidente Lula. Quando então eu sou surpreendido, nós todos somos surpreendidos com a ideia de por que o Fachin decidiu dessa forma, todos os demais habeas corpus que tratavam de matérias similares, inclusive aqueles em que também se falava sobre a questão da parcialidade do juiz Moro, o Fachin, sendo relator de todos eles, os declarou prejudicados, e eu ia falar muito sobre isso hoje, e aí vem então o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, e resolve colocar em votação um desses habeas corpus, um habeas corpus em que ele, ministro Gilmar, tinha pedido vista, sobre o qual ele tinha pedido vista, e isso gerou aí uma disputa enorme entre os ministros, e aí passamos a tarde inteira acompanhando a votação do STF sobre essa segunda questão, que aí trata mais especificamente sobre a questão da parcialidade ou imparcialidade do ex-juiz Moro na Lava Jato. Bom, é um pouco sobre isso que eu quero falar um pouco sobre essas questões, tentar explicar, afinal de contas, o que está acontecendo, o que não é muito fácil nesse país. Eu pretendo falar isso em torno de 10 minutos. Então vamos lá. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, nesse horário aqui no Instagram. Depois esse conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. Todos os links para todos os acessos aí que se quiser ver os programas do Birosca News estão na bio do meu Instagram, que é @alebaia_. Então vamos lá, vamos tentar entender, né? O ex-presidente Lula, ele fez uma série de recursos, vem fazendo uma série de recursos contra a decisão, contra a sentença que o condenou por os vários processos em que ele foi condenado na Operação Lava Jato pelo juiz Moro, do ex-juiz Moro, lá da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. E aí, um desses casos teve negado o julgamento no último recurso tentado ali no STJ, e contra a negativa no STJ é que foi feito o habeas corpus número 193.726. Esse habeas corpus teve, no primeiro momento, o ministro Fachin, que é o relator, ele resolveu afetar o julgamento deste ao plenário, já que a alegação principal nesse habeas corpus era uma questão processual de competência. A alegação porque o plenário do STF já havia estabelecido, por exemplo, no inquérito número 4130, em questão de ordem, mas também na petição número 8090, num agravo regimental, que a vara de Curitiba só seria competente para julgar as questões da Lava Jato que dissessem respeito especificamente à Petrobras. E a alegação da defesa era de que as acusações não falavam, as acusações que o presidente respondeu lá em Curitiba, em todos os processos, não tratavam especificamente da Petrobras. Logo, o juiz não era competente. Essa é uma questão de competência relativa, e quem é do direito sabe que questões de competência relativa têm que ser alegadas na primeira oportunidade. E, de fato, ela vem sendo alegada pela defesa do ex-presidente desde o início dessas ações. Então não é uma questão nova, não é uma questão que já teria sofrido preclusão, porque, na verdade, ela já vinha sendo objeto de sucessivos recursos e que, então, chegaram ao STF
via habeas corpus. O ministro Fachin, depois dessa decisão, a defesa do ex-presidente disse que isso não precisava ir para o plenário, porque na verdade já tinha jurisprudência, esses casos que eu citei, consolidada no sentido de que a competência não podia mesmo ser de Curitiba. Então o que o ministro Fachin deveria fazer era simplesmente julgar o habeas corpus na própria turma, fazendo prevalecer a jurisprudência já consolidada, muito em função do que, por exemplo, é inclusive citado o artigo 927 do Código de Processo Civil, que estabelece a ideia de você seguir precedentes. Diante dessa argumentação da defesa via embargo de declaração, o ministro Fachin, então, revoga o seu despacho para que a questão fosse para o plenário e resolve ele mesmo julgar, dando uma liminar, dando uma decisão monocrática, que ainda precisa ser confirmada pelo restante da turma, no sentido de que, de fato, o juízo de Curitiba ele era tecnicamente incompetente para julgar não só aquela ação objeto especificamente daquele habeas corpus, mas todas as ações em que envolvem o ex-presidente Lula, porque em todas elas não havia especificamente o envolvimento da Petrobras, logo ele não era competente. Bom, isso por si só já é causa de uma série de questões muito interessantes, porque não é nenhuma questão nova, no sentido de que isso já tinha sido definido pelo STF há muito tempo. O que causa estranheza é que até esse momento essa questão não havia sido decidida dessa forma. E aí, no bojo dessa decisão, acaba vindo por parte do ministro Fachin o julgamento de que, bom, se agora os autos têm que ser mandados para a Justiça Federal de Brasília, todos os atos decisórios foram anulados, as provas já produzidas de acordo com a decisão do ministro Fachin, o juiz da nova causa, vai ter que ver se convalida ou não essas provas testemunhais, provas orais, provavelmente têm que ser refeitas. E mais, o ministro Fachin, então, julga prejudicados, como eu disse no início, todas as ações que envolvem o ex-presidente Lula, muitas das quais alegam justamente a questão da parcialidade do juiz Moro. O presidente da Câmara fez um tweet bastante significativo nesse sentido, questionando se a decisão do ministro Fachin era uma decisão que beneficiava o Lula ou que beneficiava o próprio Moro. Porque, afinal de contas, se todas essas questões ficam prejudicadas, toda a discussão sobre a parcialidade do Moro e a própria questão da vaza-jato, dos vazamentos, dos diálogos entre o ex-juiz e os procuradores, tudo isso vai para o ralo, nada disso vai chegar a uma conclusão. E se, de qualquer forma, as provas produzidas nos processos lá de Curitiba puderem ser reaproveitadas no juízo de Brasília, eu posso ter muito rapidamente a prolação de uma nova sentença. Pois bem, essa questão da competência, é importante a gente ter claro, né, que o que nós estamos discutindo ali, o que estava sendo discutido ali, são questões como juiz natural, questões como devido processo legal, e vale lembrar também a importância de não se prender pessoas, não começar cumprimento provisório de pena a partir da segunda instância, porque percebam, um dos argumentos era de que as decisões não têm efeito nenhum, os recursos para instâncias superiores não têm efeito nenhum, portanto eu poderia ter o cumprimento já após a decisão de segunda instância. Aqui está um bom caso de que por que eu não devo permitir esse tipo de coisa. Bom, e aí a gente tem a reviravolta, não é? A gente tem o plot twist aí, que é o ministro Gilmar Mendes, que, como eu disse, é o presidente da segunda turma, onde o ministro Fachin atua. Ele que estava com pedido de vista sobre o habeas corpus. Qual é o número do habeas corpus? 164.493. O ministro Gilmar Mendes, então,
resolve colocar em pauta esse julgamento, o julgamento desse caso, a revelia do pedido de extinção por restar prejudicados os demais, por causa do julgamento da questão da competência. Portanto, se o juiz Moro não era competente, eu vou extinguir todos os atos decisórios, e daí não faria sentido mais discutir a questão da parcialidade, porque se ele já não é competente, eu vou anular tudo, então a questão da parcialidade ficaria prejudicada. E aí o Gilmar Mendes resolve colocar em pauta. Quando ele coloca em pauta, o ministro Fachin, isso tudo aconteceu hoje, o ministro Fachin dá um despacho criando uma questão de ordem, afetando o julgamento dessa questão para o pleno do STF. O ministro Gilmar Mendes não considera isso e coloca o caso em votação. E nós passamos hoje a tarde inteira ouvindo o ministro Gilmar Mendes proferir um longo voto, assim como o ministro Lewandowski. Vale a pena destacar aqui alguns trechos daquilo que o Gilmar Mendes fala. O Gilmar Mendes ele argumenta em cima de uma questão colocada pela própria defesa do ex-presidente Lula em razão do despacho do ministro Fachin de prejudicialidade, de que, como o julgamento desse habeas corpus que foi julgado hoje, o 164.493, já havia iniciado, logo o relator, que é o Fachin, não poderia enviá-lo não poderia determinar a remessa dele para o pleno ou para levantar essa questão de ordem. Isso não poderia mudar o órgão julgador. Isso já foi determinado, por exemplo, num precedente do STF, na ação penal 618, num julgamento de questão de ordem. Por causa disso, ou seja, porque não poderia haver essa prorrogação de competência, essa mudança de competência para que o presidente do STF avalie a questão de ordem do ministro Fachin, o Gilmar Mendes colocou em votação. E o Gilmar Mendes, ele faz um voto que é um voto que precisa ser estudado por qualquer pessoa que se interesse por direito e por democracia nesse país. Os votos dados hoje, que foram do ministro Gilmar Mendes e do ministro Lewandowski, precisam ser bastante considerados. Entre outras coisas, o ministro Gilmar Mendes vai chamar a atenção para o que ele defende já há algum tempo, e que eu venho falando aqui também, de que um Estado de Direito não pode cometer crimes para combater outros crimes. Se nós optamos por um Estado de Direito, temos que seguir as regras. Se nós não seguimos as regras, então, na verdade, não temos nada. Se para combater o crime, diz o ministro Gilmar Mendes, o Estado comete crimes, então, na verdade, o que nós temos não é Estado de Direito. O que nós temos é barbárie. E essa é uma opção civilizacional que nós temos que fazer nesse país. O que nós queremos nesse país? Ele vai chamar atenção para o que ele chama de um projeto de poder, né, tomado aí pela força-tarefa da Lava Jato e pelo ex-juiz Moro. São palavras do Gilmar Mendes, né? E aqui eu queria fazer a lembrança de algumas questões desse processo. Vale a pena a gente lembrar que o ex-juiz Moro, ex-ministro da Justiça, quando ele pega os áudios da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula e libera esses áudios para o Jornal Nacional, ele viola a Constituição, viola a Lei 9296 e viola a Resolução 59 do CNJ. Só isso, só esse ato dele já deveria ser suficiente para que ele fosse declarado suspeito para prosseguir no julgamento. Ele faz isso no momento político chave, ele faz isso para colocar uma questão política em julgamento, que era a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da ex-presidente Dilma, e a reação do TRF4, quando chamada a se manifestar sobre isso, é uma reação absolutamente absurda, em que o TRF4 vai dizer que aquilo é uma situação de exceção e logo isso permite reações de exceção. Essa é uma decisão absolutamente absurda. Pior, ainda cita Agamben para justificar um entendimento absolutamente maluco, sem sentido. O ministro Gilmar Mendes, rememorando, faz uma lembrança também extremamente importante para nós advogados, que é o fato de que
durante o trâmite das investigações, da tramitação do processo da Lava Jato, o ex-juiz Moro, ele mandou investigar e grampear e acompanhar os advogados. Sendo que a Constituição garante aos advogados o sigilo face aos seus clientes, tornando, então, um órgão que é um órgão de julgamento e um órgão de investigação, o que mistura as figuras de acusação e juiz, mas pior, viola a Constituição ao grampear, por exemplo, escritórios de advocacia. Se nós, como advogados, não tivermos a prerrogativa de sigilo com o cliente, mais uma vez, nós temos que optar, nós temos que fazer uma opção do tipo de país que nós queremos ter. O ministro Lewandowski vai chamar atenção para uma série de questões que não dá tempo de eu falar aqui, já estou extrapolando o meu tempo, mas vale a pena ler a entrevista do Ferraioli na Folha de São Paulo, que foi mencionada pelo ministro Lewandowski, no que eu concordo absolutamente com o que o ministro Lewandowski chama atenção todas as vezes que qualquer um de nós da academia vamos num congresso internacional, temos contato com algum professor de direito em qualquer lugar fora do país, nós sempre somos chamados a atenção sobre o que está acontecendo no Brasil, o que foi esse processo. E, infelizmente, como professor de direito constitucional, como alguém que se debruça sobre o direito constitucional, eu não tenho como explicar esse processo. Esse processo ele é viciado em tantas coisas, ele tem tanta coisa errada, é uma soma de tantas coisas, isso para não falar dos áudios. Isso porque eu não estou entrando na questão dos áudios entre o Moro e o Ministério Público Federal, mesmo sem entrar nele. Porque se eu entrar nessa questão dos áudios, aí realmente a questão ela é surreal. Não é? Eu acho que quando eu falo aqui da questão de que esse país é uma birosca, infelizmente, e aí também concordando com questões que foram colocadas pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski, operações messiânicas, essa coisa messiânica da luta contra do bem contra o mal, não é? Em que um juiz assume a posição de bem e não de julgador, e o réu assume a posição de mal e não de um cidadão, isso acaba com o Estado de Direito, isso solapa o Estado de Direito, nos joga num estado de barbárie e de fla-flu, que é isso que acabou virando esse processo. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma resolução desse processo que seja minimamente cabível, calma, dentro dos cânones do direito. O novo ministro Nunes Marques pediu vista, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia disseram também que só vão proferir seus votos após a manifestação, quando o ministro Nunes Marques voltar com o seu voto. E aí ficamos com esse capítulo dessa novela em suspenso. Será que o STF, a segunda turma do STF, terá a grandeza de fazer valer aquilo que diz o direito? De que o mínimo que eu espero com relação a um juiz no Estado de Direito é que ele julgue com imparcialidade, que ele não tome posição em nenhum lado, porque, percebam, todas e todos que estão me vendo, me ouvindo, o que aconteceu com aquele réu pode acontecer com qualquer pessoa. E invariavelmente acontece por aí, nos julgamentos por aí, em que você, uma vez que perde a garantia mínima de imparcialidade, uma vez que você perde a garantia mínima de ter levado a sério os seus argumentos e as suas questões, e joga para o próprio réu o ônus de se defender, ao invés de ele ter na verdade, a garantia da presunção de inocência, aí nós então podemos fechar todas as faculdades de direito, podemos fechar todos os tribunais, e aí cada um se resolve com seu próprio tacape, porque, obviamente, teremos jogado o Estado de Direito no lixo. Muito bem. Desculpem pelo vídeo longo, foi o dobro aqui que normalmente eu faço. Se você gostou desse vídeo, se você está tão estupefacto e tão revoltado quanto eu, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos aumentar e compartilhar essa discussão. Quem sabe, se no meio disso tudo, nós conseguimos criar um país, consigamos criar uma república e deixemos de ser essa birosca em que a gente vive. Eu vou ficando por aqui. No final da semana, sexta-feira,
voltamos para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.